Padre, boa tarde. Oi, Ione, boa tarde. Merge, bem-vinda. Oi, Mariano. Vamos chegando, pessoal. Oi, Nery, bem-vinda. Luzia. Que bom, gente. Que bom receber todos vocês. Como a gente comentou outro dia, né, Ione? A gente tem saudades desses momentos de aprofundamento, de pegarmos um tema e refletirmos sobre ele. Então é muito bom ter o Padre Tiago hoje aqui. Para a gente poder, então, hoje refletir sobre um tema muito bom, muito pertinente, muito atual, mas que quem tem propriedade para falar vem aqui nos ajudar, né, Padre? Tudo bem, Bia? Graças a Deus e o Senhor. Graças a Deus, tudo bem. Que bom, quanto tempo, né, Padre? Você me Não, esqueceu. não esqueci. A gente acabou mudando um pouco o esquema aqui do Deus Convida e a gente está saudoso mesmo de receber vocês aqui com mais frequência, viu? Não, e é bom essa perspectiva de conteúdos, né? Ela também Sim, é bastante sadia. e a gente tem que respeitar, né, essas transformações que vão acontecendo, essas novas ideias. Acho que tudo a gente tem que ouvir, ponderar, pôr em prática e aí vamos avaliando, né, Padre? Com certeza. Então, mas é muito bom. Mas olha, tenho ouvido muito falar do Senhor, sei que agora está professor lá na Faculdade Paulo VI. Que Estou, graças a legal. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, a gente nunca bastante perde de o foco. tudo isso com vocês. É, Que gosto bom. bastante de compartilhar um pouco. Ah, o senhor tem todo a didática, todo professor aí. Que bom. Que bom que está podendo também servir dessa forma, né? Olha Obrigado. lá, e ele falou que o senhor lembra o Tito. O Tito é um amigo nosso que veio ontem aqui visitar. Lembra mesmo, tem jeito do Tito. O Tito é Hum. consagrado na comunidade Shalom. Ah, o senhor teve Ah, lá no Shalom, não teve esses dias? em Guarulhos, É, foi... Ai, deve ter umas 3 semanas, foi no sábado à eu noite que eu vi. estive lá. Eu vi seu Foi. post. É. Ah, que legal. De vez em Eles quando são ótimos também, né? de vez em quando eles me convidam. Eu gosto de celebrar lá com eles também. Nossa, também acho muito bacana, assim, esse carisma deles, essa espontaneidade, essa alegria, essa evangelização, realmente, né? Eles vão tocando, eles vão falando, vão se comunicando, vão cantando, é gostoso. Agrega, né, a juventude de um modo impressionante. É muito bom. Muito bom. Que bom, padre. Então, seja muito bem-vindo, uma alegria mesmo. E hoje a gente traz um tema, né, padre? Eu vou falar para o senhor abrir o encontro, rezar para o Espírito Santo. Mas já para dar aqui para o pessoal um spoiler, até porque já está postado, traz um tema que para a gente realmente é bem interessante. Por mais que a gente já tenha conversado um pouquinho sobre ele numa live aqui, né, padre? Mas eu acho que é importante a gente entender um pouco mais, sempre irmos um pouco além da onde estamos, né? É um pedido até de Deus para nós, para que a gente possa agir no mundo de uma forma mais coerente, não é? Com mais respeito. Então, muito bom a gente poder ouvir isso de tudo do Senhor hoje. Uhum. Eu que agradeço mais uma vez o convite de vocês, as pessoas também que estão aqui presentes, tem alguns paroquianos aí, alguns alunos também. É Sim. muito bom saber que vocês estão aqui e se interessam por essa temática também. Embora desde já, até antes da oração, eu já quero pedir a todos, com toda a caridade possível, claro, que estejam com a cabeça aberta, né? A ideia aqui não é fazer uma apologia ou uma defesa da nossa igreja diante das outras, porque isso não é ecumenismo de longe, né? A defesa é a gente entender o que a nossa igreja propõe quando se fala da causa ecumênica. Essa é a proposta da nossa reflexão aqui. E vamos pedir ao Espírito, então, que abra nosso coração, nossa mente, para que a gente compreenda o que é, de fato, o ecumenismo e, naquilo que é possível, como a gente puder, cada um também colabore para esta que é uma missão da igreja também. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos.
Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deixa eu só mudar esse de posição que fica melhor para mim. Vai Isso. arrumando, padre. Agora tá melhor. Isso, a gente vai mais completinho, né? É. E vamos lembrar, pessoal, que são 3 dias, né, de live, que o padre dividiu aí esse assunto para a gente poder conversar. Então, hoje, terça e quarta, às 6h30. Isso. Bom, acho que uma primeira coisa importante a se dizer, né, Bia, é com relação à própria palavra ecumenismo, da onde ela vem, que sentido ela tem. Ela é a tradução, digamos assim, portuguesa de um conceito grego que é oikomene. Ele é usado, ou foi usado pela primeira vez, é encontrado pela primeira vez no escrito de Heródoto, no século V, e ele tem um sentido não propriamente religioso. A princípio, tem um sentido profano, que significa terra habitada, e que depois também foi usado para se referir aos habitantes da terra. Na tradução grega da Sagrada Escritura, chamada tradução 70, a expressão aparece no livro dos Salmos, também no livro do profeta Isaías. No Novo Testamento, aparece 15 vezes, sempre nesse sentido de terra habitada. Eu vou listar só algumas passagens, depois, se alguém tiver curiosidade de conferir, mas só para que são passagens onde aparece o termo oikomene, tendo como sentido terra habitada. Algumas delas. Mateus 24:14, Lucas 4:5, ou também 21:26, Romanos 10:18 e Hebreus 1:6. Já nos Atos dos Apóstolos, também a expressão ecumenismo vai aparecer se referindo à questão da própria estrutura do Império Romano, né? Aquilo que o Império Romano continha no seu interior como, digamos assim, organização, também era se referido como oikomene. Isso está, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 5, né? Esse sentido mais, digamos assim, eclesiológico, que é o que a gente está acostumado a usar hoje, ele apareceu somente na patrística, né, o sentido mais eclesiológico, e foi associado ao sentido de a Igreja Católica que está espalhada por toda a Terra. E nesse sentido, católico, a expressão que é usada pela primeira vez por Inácio de Antioquia, né, católico, e oikomene vão se justapor. Por quê? Nós vamos dizer, e isso dizemos até hoje, a igreja é católica, o que significa que, qual é a definição que nós temos de católica? Inclusive o catecismo nos dá, né? Que ela está espalhada por toda a terra. Logo, oikomene. Né? Então veja que católica, oikomene, logo, igreja e ecumenismo estão diretamente relacionados por essência. Né? Depois da própria palavra ecumenismo, nascerá outra palavra que a gente está bastante acostumado com ela, que é a palavra ecumênico. Né? Ah, então é diferente, né, padre? A gente fala, por exemplo, de doutor ecumênico. O que é um doutor ecumênico? Que tem validade para a Igreja Universal. A gente fala de patriarca ecumênico e de concílio ecumênico. Mas veja que isso começa muito depois, porque já é no sentido de que aquilo tem validade para a Igreja Universal, né? Para a Igreja Católica Universal. Então, se a gente fosse pensar em si, ou definir, em busca de uma definição do que é o ecumenismo, nós poderíamos dar 7 sentidos. Eu vou listá-los aqui, são bem curtos, mas só para dizer que a palavra ela é polissêmica, né? A gente pode usá-la com vários sentidos. Então, um primeiro sentido seria ecumenismo diz respeito àquilo que pertence ao mundo habitado ou que o representa. Essa é uma primeira definição que remonta de fato à origem até a própria etimologia da palavra. Segunda definição, ecumenismo seria aquilo que pertence ao Império Romano,
Atos dos Apóstolos, ou representa. É uma segunda definição também. Terceiro, que é o que a gente está mais acostumado, aquilo que tem um valor eclesial universal, ou seja, que tem validade para a igreja inteira. Quarto, o que diz respeito à tarefa missionária universal da igreja, ou seja, que tem validade para todos, né? Quinto, que também nós estamos mais acostumados, o que toca as relações entre as igrejas. É isso que nós vamos conversar, inclusive, né? O que toca a relação entre as igrejas. Penúltimo, a consciência espiritual, isso é importante, é uma consciência espiritual, vamos falar também sobre isso, de pertencer à comunhão das igrejas cristãs. Uma consciência espiritual. Não é só uma questão puramente jurídica. Por isso que eu dizia no início, não se trata de pensar a minha igreja é certa e as outras estão erradas. Isso é uma concepção jurídica. É uma consciência antes espiritual, de pertencer a uma comunhão de igrejas cristãs. E por último, claro, também falamos de ecumenismo, no sentido da própria disponibilidade que a gente precisa ter para se engajar pela causa da unidade da igreja. Então a gente fala de ecumenismo em três sentidos, digamos: doutrinal, espiritual e institucional. Tá certo? Tá. Tudo bem até aqui? Deu para acompanhar? Espiritual, institucional E doutrinal. e doutrinal. Tá ok? A Carta Magna, vamos chamar assim, a Carta Magna do Ecumenismo, é um documento do Concílio Vaticano II. Para quem não se situa historicamente, o concílio aconteceu entre 62 e 65. Estamos, inclusive, celebrando os 60 anos agora, né? A Carta Magna do Ecumenismo é um decreto chamado, em latim, Unitatis Redintegratio, que é justamente sobre a causa ecumênica. O que é importante dizer é que foi neste decreto que, pela primeira vez, a Igreja demonstrou-se aberta e reconheceu a importância da causa ecumênica. Por que eu digo e disse e repito que a gente não pode olhar para os irmãos de outras igrejas com um olhar condenatório? Porque, por incrível que pareça, a causa ecumênica, a motivação ecumênica, ela não nasceu na Igreja Católica. Ela nasceu já ali no final do século XIX, início do século XX, mas foi no âmbito protestante, né? Quando surgiu a expressão máxima, o chamado Conselho Mundial das Igrejas. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Não. Ele não quer ser, o Conselho Mundial não quer ser uma super igreja, nem uma igreja que congregue todo mundo, mas como o próprio nome está dizendo, é um conselho. Então as igrejas aderem a este conselho para pensar aquilo que, ao menos, e essa é a perspectiva ecumênica importante hoje, aquilo que é comum à humanidade, acima de tudo. Não questões só doutrinais, mas aquilo que nós temos em comum enquanto desejos, enquanto anseios, né? Até hoje a Igreja Católica não participa do Conselho Mundial das Igrejas. É importante dizer isso. Porque demora também muitos anos para que a nossa igreja reconheça a importância de participar da causa ecumênica. Por isso que o decreto que mencionei há pouco, Unitatis et Integratio, ele é considerado a Carta Magna. E quais são, digamos assim, os pontos elementares deste decreto? E a partir dele que a gente vai estabelecer a nossa discussão. Tudo que eu trabalhar aqui com vocês consta no decreto, embora, claro, já faz 60 anos. Ele foi basicamente uma introdução, vamos dizer assim, a abertura da igreja para se pensar a causa ecumênica. Mas, com o tempo, isso se desenvolveu, graças a Deus, cresceu o trabalho ecumênico, então muita coisa se atualizou. Mas, ao menos em termos de princípios, a gente encontra neste documento. Primeira coisa que a gente precisa ter clareza é do ponto de partida para a gente discutir o ecumenismo. Normalmente, e eu, inclusive, nas aulas da Paulo VI também fiz esse recorte, né? Quando a gente vai começar a discutir ecumenismo, a gente começa a pensá-lo a partir da história da divisão das igrejas. Quando foi que a divisão
se deu, por que que foi a separação, quais foram os fatores que levaram a isso e assim por diante. E eu sempre digo que, e isso inclusive eu tiro do decreto, né? O ecumenismo precisa partir daquilo que nós temos em comum. E o que é que nós temos em comum, ao menos na essência? Todos somos discípulos de Cristo. Jesus. Nós podemos entender o querigma, é uma das dificuldades, inclusive, para o ecumenismo atualmente. Existem várias leituras que são feitas do querigma, mas acima de qualquer divisão, de qualquer conflito que permaneça entre nós, nós somos todos discípulos de Cristo. Então, o ponto de partida da causa ecumênica não pode nem deve ser a história das divisões. Ele precisa ser a nossa condição de discípulo, de seguidor, de alguém que caminha atrás do mestre. E é nesse sentido que eu parto do documento, porque o documento faz uma constatação muito bonita, preocupante, obviamente, mas muito bonita, quando fala da divisão entre os cristãos, né? A divisão, segundo o decreto, ela causa pelo menos 3 fatores importantes e que a gente precisa trabalhá-los. O primeiro, dirá o decreto Unitatis et Integratio, a divisão entre os cristãos contradiz abertamente a verdade do Cristo. Isso está constando já no parágrafo 1º do documento, né? Quando a gente estuda a vida de Cristo, quando a gente trabalha a cristologia, a razão pela qual o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós, uma das primeiras causas que a gente traz presente é que Jesus veio para reunir o gênero humano. É uma das primeiras motivações. Ele veio para congregar e nós estamos divididos. Olha a contradição, né? Então, veja, é a primeira constatação que o documento faz. A divisão entre os cristãos contradiz abertamente a verdade do Cristo. Em segundo lugar, e este é o ponto preocupante, a divisão é escândalo para o mundo. Escândalo. Todos nós devemos nos lembrar muito bem daquela passagem que Jesus diz: ai daquele que escandalizar um desses pequeninos. Na hora. E as divisões entre nós, elas são escandalosas. Como é que a gente pode professar a fé no Cristo, que veio para congregar o gênero humano, estando separados e falando mal uns dos outros, né? E em terceiro lugar, esse é o ponto. E se a gente for colocar numa balança, não dá nem para saber qual que é mais importante, porque os 3 pontos são preocupantes, né? O terceiro ponto, dirá o decreto, a divisão prejudica, e é curiosa a palavra, a santíssima causa da pregação do Evangelho. A causa da pregação do Evangelho, aquilo a que a gente se dedica como cristão e batizado, ela não é uma instituição humana, ela é santa. Por quê? O mandato veio do Cristo. E a divisão entre nós prejudica esta causa que é santa. Agora veja, é importante dizer que prejudica, não impede. Porque se a gente disser, já que prejudica, então não vou fazer mais nada. Não. Você continua fazendo. A divisão entre nós vai prejudicar esta causa. Eu gosto de usar a palavra atrasar. A divisão entre nós atrasa o processar do reino. Mas o reino um dia vai chegar. Essa é a nossa esperança. Se não houver essa esperança, a gente caminha para onde? Não é? Então, só por estes 3 elementos que estão constando ali, no primeiro parágrafo do decreto sobre o ecumenismo, a gente já entende a importância de se dedicar a esta causa, né? Em tese, ecumenismo, e o nosso tema é este, não é? Ecumenismo e diálogo interreligioso. Ecumenismo é o diálogo entre as igrejas e comunidades cristãs. É muito bom dizer isso, é importante. Ao passo que, quando falamos de diálogo interreligioso, estamos falando do diálogo com religiões que não têm Cristo como sendo Filho de Deus. É o caso dos judeus, por exemplo, que, embora aceitem a pessoa de Jesus Cristo, ou melhor, de Jesus de Nazaré,
não o entendem como Cristo, o enviado de Deus, mas como um profeta, né? Então, ali não se fala mais de ecumenismo, se fala de diálogo interreligioso. Uhum. A mesma coisa quando você pensa em outras igrejas, ou outros grupos até, né? Você está falando de diálogo interreligioso. Ecumenismo, nós falamos de diálogo entre igrejas e comunidades cristãs. Veja que eu estou usando duas expressões, igrejas e comunidades. O Concílio Vaticano II fará essa separação. Aquilo que é igreja, ele vai ter uma definição muito clara do que é igreja, que eu vou desenvolver também, e uma definição depois do que é comunidade. Não que uma coisa seja mais importante do que a outra, mas, vamos dizer assim, é para facilitar, digamos assim, o trabalho ecumênico, né? E o momento em que a Bia escolheu, não sei se foi inspiração do Espírito, e vou dizer isso já porque foi muito preciso para que a gente batesse esse papo, que já estava sendo gestado há muito tempo, né, Bia? Porque eu não sei se vocês viram ou ouviram alguma coisa a respeito. No mês passado, o Papa Francisco colocou no livro dos mártires da nossa igreja o nome de cristãos coptas. Coptas, a igreja copta separou-se da nossa no século V, no chamado Concílio de Calcedônia. Uhum. O Concílio de Calcedônia foi aquele concílio que definiu que Jesus Cristo é homem e Deus, possui as duas naturezas, né? E os coptas, eles são chamados, eles seguem uma doutrina chamada monofisita. Eles acreditam que, na verdade, a natureza humana de Cristo foi absorvida pela divina, como se ela tivesse um grau de superioridade. Com a definição do concílio, eles não aceitaram e acabaram se separando no Egito e formando uma igreja à parte, a igreja copta, né? E é muito interessante, e o Papa Francisco disse isso muito bem recentemente, no mês passado, quando esteve com o líder copta, dizendo: eu vou inserir o nome dos mártires coptas no nosso livro de mártir, porque isso é para ser um sinal de que nós estamos caminhando rumo à unidade das igrejas, né? Então, o momento que a gente se encontra também é muito providente, e porque se situa num contexto em que há um esforço muito grande para isso. O ecumenismo não quer, digamos assim, fazer com que todo mundo volte a ser católico. Eu quero deixar isso muito claro aqui. Pode ser que entre nós existam pessoas que tenham essa visão, tenham escutado algo nesse sentido, de que o ecumenismo é a gente fazer com que todo mundo volte a ser católico romano. Está bem longe disso, né? Já já eu explico por quê. Tá? Tá, Já já eu explico, enquanto eu vou dar uma segurada nisso. Tá dando para acompanhar até aqui? tá. Ótimo. Eu sei, acho que pra gente, né, pessoal, vou falar aqui por mim. Até esse comecinho é muito importante mesmo de eu falar. A diferença entre ecumenismo e diálogo interreligioso, porque às vezes a gente confunde mesmo isso, né? Uhum. E sobre, por exemplo, acho que os judeus é importante, né? O judeu não é no ecumenismo, é um diálogo interreligioso, porque não tem Cristo como filho de Isso, Cristo como filho isso. de Deus, né? Então isso também é uma coisa bem importante para a gente conseguir É. entender o restante, né? Vou dizer agora, e eu espero que isso ajude a gente a ter uma postura diferente em relação a isso, o que a igreja entende por um movimento ecumênico e como ele deve efetivamente acontecer. Para quem quiser retomar depois o texto, eu não vou ler naturalmente, está no parágrafo 4 do documento, Unitate de Integratio. Depois eu vou mandar, a Bia pode digitar, talvez, quando fizer a postagem da live, né? Tá, O nome do documento, porque às vezes falando em latim é meio complicado. tá. Mas digitando no Google, né, documento do Vaticano II sobre ecumenismo, certamente vai aparecer, né? Quais são o que a igreja entende pelo movimento ecumênico, né? A igreja entende como movimento ecumênico qualquer atividade ou qualquer iniciativa que são, vamos dizer assim, que acontecem no sentido de favorecer a unidade dos cristãos. É isto. Agora, como isso se dá, né, segundo o decreto? Primeiro, por favor, minha gente, o nosso esforço nesse sentido precisa ser grande, né? Primeiro, nós precisamos fazer todo o esforço possível para tirar do nosso vocabulário palavras, juízos ou até atitudes
que não correspondam à condição de discípulo de Cristo. A gente olhar para a história, por exemplo, e isso acontece muito com Lutero, talvez seja a maior das vítimas, entre aspas, nesse sentido, né? A gente olha para os textos de Lutero, para tudo aquilo que ele fez, para tudo aquilo que ele criticou, a gente faz uma leitura superficial, completamente descontextualizada, e aí a gente o chama de louco, de revoltador, de rebelde, etc. E naturalmente que isso também passa para todos os que a gente costuma chamar de protestantes, né? Então, um primeiro exercício importante que a gente precisa fazer, se a gente quer se dedicar à causa ecumênica, é tirar do nosso vocabulário essas palavras, esses juízos, essas ações que, na verdade, atrapalham mais, né? Tornam mais difícil a relação com as outras igrejas. Segundo ponto importante que o documento diz que precisa acontecer e já acontece: um diálogo entre peritos competentes, vamos dizer assim, teólogos, de lá e de cá, para tentar ver onde é que estão as divergências e como é que a gente pode caminhar. E o terceiro ponto, sejamos honestos. É importante que os cristãos das diferentes igrejas se unam em oração comum. Bonita a ideia do concílio. A oração comum. Ainda que eu reze de um jeito e o meu irmão de outra comunidade reze de outro, que a gente se disponha a rezar junto. Agora, uma pergunta talvez muito boba, né? Por que rezar pela causa ecumênica? Que importância isso tem, digamos assim, na perspectiva prática? Por exemplo, no Brasil acontece, aliás, na igreja, né? Mas no Brasil é numa data diferente, lá de Roma, mas acontece a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Alguém lembra quando é? Não. Eu lembro Pode que falar. existe, ainda bem. Eu lembro que existe a semana, mas quando é, eu não lembro. Pois é. Essa é uma coisa importante de se dizer. Por que eu estou falando isso? Porque a gente acabou de passar por ela, né? Recente. A gente acabou de passar por ela. E aqui é uma crítica que eu faço, inclusive, a mim mesmo, né? E nós, sobretudo os ministros ordenados, que somos ali como que eu vou chamar? De certo modo, os portadores da palavra, né? Nós somos os primeiros a não incentivar isso. Mas aqui no Brasil, ela foi colocada justamente, alguém colocou ali janeiro, né? Janeiro acontece no Vaticano. Inclusive, o Maurício colocou ali 18 a 25 de janeiro, né? Para ela se concluir na conversão de São Paulo. Isso lá no Vaticano, né? Aqui no Brasil, acontece sempre na semana entre Ascensão e Pentecostes, para sinalizar diretamente o quê? Que o ecumenismo é dom do alto. E, acima de tudo, o ecumenismo é fruto do Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? Não esquecemos mais. O que eu quero dizer com isso é que o ecumenismo é dado por Deus. Ele vem de cima. A gente vai se esforçar, vai continuar, digamos assim, fazendo trabalhos, o nosso esforço para isso, mas a gente precisa também continuar rezando, porque é dom, é graça, é Deus no seu plano de salvação, repito, voltando lá à perspectiva do fundamento, né? É Deus que quer congregar o gênero humano. Inclusive, hoje a primeira leitura é o chamado de Abrão, né? Deus quer congregar a todos num só povo. E a noção do Concílio Vaticano II de igreja qual é? De que a igreja é povo de Deus, né? Então, ecumenismo é dom do alto. Por isso, é importante rezar por esta causa. É importante rezar por esta causa. Uma curiosidade, inclusive. 30 anos depois, o Papa João Paulo II vai escrever pela primeira vez uma encíclica sobre o ecumenismo que é chamada
ut unum sint, que é retirada de João 17:21, né? Que eles sejam um. E veja que no caso aqui do concílio, a questão da oração comum ela é posta por último, né? Mas, quando João Paulo II escreve a sua carta, 30 anos depois, ele diz que o primado do ecumenismo pertence à oração. Né? Primeiro a oração, depois o trabalho. Vai muito na linha de Dom Bento, isso, de São Bento, né? Ora et labora. Reze e trabalhe. Né? E mais do que isso, atualmente, a gente fala ainda de um outro tipo de ecumenismo. Existe dois elementos importantes, e isso não é citado no decreto Unitatis et Integras, porque, como eu disse, né, vai se atualizando, o tempo vai mudando, a sociedade vai mudando. Existem dois pontos importantes que são também citados hoje em dia. Né? Primeiro, como eu acabei de mencionar já, o martírio. Existem cristãos que dão a vida por Jesus, não católicos. Cristãos. Cristãos. Tá? Este é um ponto. E o segundo ponto, todos nós, como cristãos, temos valores que são comuns, ou desejamos valores comuns. Por exemplo, desejamos que haja paz, desejamos que haja fraternidade, desejamos que haja mais amor nas famílias. Isso pertence ao âmbito do ser cristão. Logo, este também pode ser um âmbito para que o ecumenismo parta daí. Por quê? Repetindo, ecumenismo deve sempre se partir daquilo que nós temos em comum, né? Não do que a gente tem como diferente. Quando se fala de causa ecumênica, por exemplo, uma das primeiras coisas que vão levantar é: mas como é que eu vou conversar? Eles não acreditam em Nossa Senhora? Tá bom, não acreditam em Nossa Senhora, mas tem outras coisas que eles acreditam. Então parta disso, né? Para depois chegar àquilo que efetivamente é essencial, né? Ou melhor, aquilo que chega a ser diferente entre nós, né? Mas partir do essencial. Papa Francisco... Posso fazer uma pergunta? Talvez atropele mais e o senhor passar para mim depois. Não tem problema nenhum, a gente espera. Tá bom, tá bom. Se no diálogo ecumênico a gente tem que começar daquilo que nos une, né? E o intuito do ecumenismo não é fazer com que as igrejas cristãs se tornem igrejas católicas. Mas se existem pontos para nós, que nós reconhecemos, que só na igreja católica contribuem para a salvação, por exemplo, depois você vai passar para mim, não, Beatriz, talvez não seja isso, mas vamos por. Nós acreditamos sim que Nossa Senhora é uma grande intercessora, medianeira de todas as graças, vamos dizer assim. E que é importante que Nossa Senhora esteja conosco para a salvação. Se eu não quero que uma igreja protestante, por exemplo, seja, né, venha para a igreja católica, se catolicize, não sei se existe esse termo, como fica com essas verdades de fé que nós temos e que a gente acha que para eles é importante para a salvação também deles? Entendo. Vamos lá. No mesmo parágrafo 4º, existe uma afirmação do concílio, que era justamente o ponto que eu ia entrar agora, que é bastante importante para que a gente entenda de fato a causa, que é qual? Esta eu vou ler. Nós cremos, é uma frase, nós cremos que esta unidade, a unidade, subsiste, essa palavra é importante, subsiste na Igreja Católica. E esperamos que cresça de dia a dia até a consumação dos séculos. Eu disse subsiste. O concílio teve uma preocupação salutar de não afirmar que a Igreja de Cristo existe na Igreja Católica. Se o concílio dissesse isso, ele estaria dizendo o quê? Que só a Igreja Católica é correta. Sim. E as outras todas estariam erradas e, digamos assim, fadadas, vamos levar a radicalidade, né? Fadadas aí para o inferno. Né? Quando o concílio diz que a Igreja de Cristo subsiste, eu vou tentar fazer vocês tentem visualizar, tá? Porque eu gosto muito de esquema de lousa, né?
Então, o que nós temos agora do ponto de vista quase que hierárquico, né? Nós temos a Igreja de Cristo, essa é a igreja que Cristo quis fundar, ok? Que subsiste na Igreja Católica. Portanto, a Igreja Católica está abaixo. A Igreja de Cristo não é a Igreja Católica. Ela subsiste nela, tá? Só que quando ela diz subsiste, ela está dizendo o quê? Que nas outras igrejas e comunidades existem também elementos da graça de Deus. E é justamente por isso que também os cristãos de outras igrejas e comunidades podem chegar à salvação. Ou seja, a Igreja Católica contém todos os meios necessários para a salvação. Isso a gente não nega. Mas estes mesmos meios podem estar presentes também nas outras comunidades, embora de modo imperfeito. Qual é a meta agora, digamos assim? Meta no sentido pejorativo, enquanto esperança, né? Qual é a nossa esperança agora? É congregar Igreja Católica com outras igrejas na Igreja de Cristo. Deu para entender? Né? Porque a Igreja de Cristo subsiste na Católica, mas não é ela. Tá certo? Existem elementos da Igreja de Cristo também nas outras igrejas, né? Então, tem que fazer uma... Não é uma mescla, eu quero deixar isso bem claro. Tanto é que o ecumenismo exigirá, e aqui é o ponto mais difícil, né? Ele vai exigir renúncias de todos nós. De todos nós. Né? De lá, mas de cá também. Né? Para que a unidade aconteça, será preciso acontecer renúncias. Será preciso também, digamos assim, aceitar determinadas coisas que para nós hoje talvez não seria tão claro. Quem é A essa Mara? Mara. Mara é amiga nossa aqui, é minha paroquiana aqui comigo na Santíssima, né, Mara? Ela tá pedindo para explicar melhor que ela não entendeu. Posso, Bia, de novo? Claro, para Posso. todo mundo. Vai Vou entrando na cabeça. tentar pegar uns objetos aqui para facilitar. Né? Imagine que essa caneta vermelha é a Igreja de Cristo. Né? Lembre da frase do concílio. Né? A Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. Essa é a palavra, subsiste. Né? Então, a Igreja de Cristo é essa daqui, a caneta vermelha. Só uma Essa coisa, caneta... quando a gente fala Igreja de Cristo, é o Cristo. Não, Igreja de Cristo, digamos assim, é aquela igreja que está no plano de salvação do Pai. Que a gente diz, pensada pelo Pai, começada pelo Cristo e continuada na história pelo Espírito. Esta igreja. Tá. Entende? Mas não, a gente não pode pensar que é a Igreja Apostólica, que passou para Pedro. Não, é É esta isso. igreja. É isso aí. É esta Tá bom. igreja. Aquilo que a gente tem como tratado de eclesiologia. Tá É de bom. igreja. Então, Né? tá. Tá? Igreja de Cristo. Tá. Aqui, Tá. isso. Aqui, Igreja Católica. Não, isso a gente não pode perder. Tá. Se a gente perder o dado de que Cristo fundou a nossa igreja, acabou tudo, né? A gente acabou com o fundamento. Eu caio tendo uma heresia aqui, né? Então, o que eu quero dizer é que Igreja de Cristo e Igreja Católica, a expressão é subsiste, não existe. Por quê? Se eu disser existe, é como se essas duas instâncias, essa instância aqui tivesse só dentro dessa e quase que desaparecesse. Né? E naturalmente eu anularia todas as outras que estão aqui. E aí a gente pode até dar nome, Igreja Ortodoxa, Igreja Luterana, Igreja Metodista, sei lá. Né? Essas igrejas, elas também estão, vamos dizer assim, por isso que eu coloquei inclusive abaixo, né? Porque os meios todos da Igreja de Cristo estão na nossa, na católica. Mas existem as outras aqui que também contêm elementos dessa Igreja de Cristo. Por isso, não é porque a pessoa não está aqui que ela já está condenada ao inferno. Importante deixar isso claro, né? Porque existem elementos desta Igreja de Cristo que estão presentes também nas outras. Vou dar um exemplo muito simples. O batismo, por exemplo. Uma pessoa batizada na igreja ortodoxa ou na igreja luterana, que de repente depois abraça o catolicismo, ela não tem que se batizar de novo. O batismo de lá é válido. Por quê? Contém o que é próprio da igreja de Cristo. Deu para entender? Não sei se está dando para entender.
né? Contém aquilo que é próprio da Igreja de Cristo, né? Existem elementos aqui que levam também a pessoa à salvação, podem levar à salvação. De modo que a meta agora é, vamos dizer assim, não é, entenda o que eu quero dizer, né? Mas é acabar com esses qualificativos. Igreja católica, igreja metodista, igreja não sei o quê, igreja não sei o quê. O intuito é que haja A a igreja igreja de de... Cristo. Aquela igreja que ele quis fundar, que ele fundou, né? Que ele fundou. Só que por que a gente, eu não posso dizer assim, a católica? Porque mesmo entre nós, e é por isso que eu disse para vocês abrirem a cabeça, mesmo entre nós, existem pessoas que acham que só quem está aqui está salvo. E eu até brinco dizendo algumas vezes, né, que tem pessoas que acham que vão chegar no céu e vão se deparar com um monte de senhorinha rezando o terço, É. né? E não vai ser isso. Não vai ser isso. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Por isso que é importante fazer a devida distinção. A Igreja de Cristo e a Igreja Católica. Porque se a gente disser que a Igreja Católica é a única, que é a concepção que muita gente tem, quando chega na semana de oração pela unidade dos cristãos, a oração será para quê? Para que todo mundo se converta, olha a palavra que a gente usa, se converta e volte a ser católico. Quando a própria expressão da palavra conversão já sinaliza que a pessoa está no lugar errado. Padre, Veja que eu vou dar um outro exemplo para o senhor também, então, ajudar a gente a conseguir dar esse passo, porque realmente eu acho que é bem difícil. é desafiador. Olha, por exemplo, então tá bom, Nossa Senhora foi um exemplo, né, que é uma devoção nossa, muito querida, ok. Mas a gente sabe que as pessoas podem chegar a Deus também de outras formas, mas, né, uma forma querida nossa. Agora, por exemplo, a Eucaristia. Só tem Eucaristia na Igreja Católica, certo? Tanto que diz que é errado quando a gente fala, fui numa missa ecumênica. Não existe missa ecumênica, porque a missa é católica, é isso? É isso que eu... Se Jesus fala que só é salvo quem comer o pão da vida descido do céu, e nós só temos Eucaristia na Igreja Católica, como fica isso também? É difícil. Ai, que ótimo. Eu acho ótimo, é isso aí, né? Na verdade, e isso nós afirmamos, inclusive, como dado de fé, né? Fundamento para o sacramento do batismo, Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Para nós, inclusive, na nossa doutrina, o único sacramento necessário para a salvação é o batismo. O único, né? Não que os outros sejam dispensáveis, é claro, né? Mas o único necessário é o batismo. Então, em primeiro lugar, uma correçãozinha. Nós não somos a única igreja que tem Eucaristia. Tá. E a nossa doutrina de Eucaristia é nossa. Mas o termo Eucaristia, por exemplo, na Igreja Ortodoxa existe Eucaristia. E, inclusive, em determinadas circunstâncias, se, por exemplo, vamos supor, você faz uma viagem para um lugar onde não tenha uma igreja católica, vamos imaginar assim, e tenha só a igreja ortodoxa, e é um domingo, dia de preceito. A igreja permite que naquela ocasião específica você participe da missa ortodoxa e receba a comunhão lá. Por quê? Eles têm um elemento importante que também é essencial para nós, que você disse muito bem aí há pouco: sucessão apostólica. Eles conservam isso, né? O dado de que vem dos apóstolos, né? É uma igreja antiga, separou-se de nós no século XI, entende? Então, e aí vem uma questão importante também a de se dizer. O dia em que a gente celebrar juntos a Eucaristia será o dia em que o ecumenismo deixará de ter razão de existir. A grande meta do movimento ecumênico e da causa ecumênica é que um dia celebremos juntos a Eucaristia como irmãos. Eu não sei, às vezes a gente não... Eu vou tocar para a gente encerrar esse último ponto, tá? A gente não percebe a gravidade das coisas, mas, por exemplo, depois procure no YouTube vídeos
em que o Papa participou de um culto ou de uma missa ortodoxa, ou vice-versa, que eles vieram até Roma e participaram de alguma missa, eles não concelebram a missa, eles participam, Hum, né? No entanto, na hora da comunhão, eles não se aproximam do altar. Por quê? hum. Seria um escândalo sem fim, se nós comungássemos estando divididos entre nós. O que diz o Evangelho? Se você está indo apresentar a sua oferta diante do altar e se lembrar que você tem alguma coisa contra o seu irmão, primeiro se reconcilia com ele, depois você vai para o altar. Né? Isso permanece para a causa ecumênica. A gente até pode participar junto de uma missa, a gente pode ter uma celebração ecumênica, mas a gente não comunga junto, porque nós não estamos em comunhão. Que contradição seria? Aliás, Evangelho de hoje, hipócrita, primeiro tira a trave que está no seu olho, para depois olhar o do cisco do seu irmão. Mas se eu estou na viagem e não tem igreja católica, eu participo de uma igreja, aí eu posso chegar à comunhão ou não? Sim, nesse caso sim é uma circunstância à parte. Tá. Mas é muito remota essa possibilidade, É, né? é que Sobretudo para nós aqui. Sobretudo para nós aqui, entende? Então você tocou no tema da Eucaristia, que é o final de tudo, né? É o objetivo. O próprio documento dirá, né? Até o dia, ele usa essa expressão, né? Olha só, vou ler o texto na íntegra, é bonito, né? Assim, palmilhando este caminho, superando pouco a pouco os obstáculos que impedem a perfeita comunhão das igrejas, qual o objetivo final? Todos os cristãos se congreguem numa única celebração da Eucaristia e na unidade de uma única igreja, a Igreja de Cristo. Esse é o objetivo do ecumenismo. Rezamos para chegarmos lá, porque é dom, mas não só. Também nos esforçamos no dia a dia, inclusive, não é? Para, como diz o próprio decreto, a gente ir eliminando certas palavras, expressões que vão radicalizando ainda mais a divisão. No contexto em que a gente está vivendo de polarização em diversos sentidos, né? Política, social, enfim, a gente tem que ter muito cuidado para, na nossa tentativa, às vezes, que eu nem critico tanto, mas na tentativa de fazer um exercício apologético muito intenso, a gente pode, ao invés de aproximar, afastar. E não é isso que Cristo pediu que fizéssemos, né? E também não podemos ter aquele sentido de indiferença, né? Ah, mas eu não vou mudá-los, então se explodam para lá, deixa eles pensarem como eles quiserem, deixa eles. Está bem distante, né? Por isso que eu disse, ecumenismo envolverá pelo menos dois elementos importantes. O primeiro, esforço, e o segundo, renúncia. Né? Renúncia de algumas coisas também. E de algumas coisas eu digo não que a gente vai abrir mão do que a gente crê, né? Mas é muito mais no sentido de aceitar o modo do outro. E eu vou deixar aqui a brecha para a gente pensar amanhã. A perspectiva atual de ecumenismo qual é? Como eu disse, é entender hoje o ecumenismo como uma comunhão plural. Não vou explicar ainda o que é, vou deixar vocês curiosos para amanhã, mas pensem nisso, né? O ecumenismo como uma comunhão plural. O que significa isso? Aí, como diz na televisão, amanhã a gente volta no mesmo horário, no mesmo canal. Tá bom. Ó, então vou fazer só a última pergunta. Se aqui está a Igreja de Cristo, que é a Uhum, meta, então, né? uhum, A nossa igreja subsiste à Igreja de Cristo, mas tem uhum, todos os uhum. elementos e meios para a Isso, salvação. isso. Essas igrejas que estão aqui, porque ao longo dos anos, infelizmente, nos dividimos por diversas questões, elas também têm meios para chegar à salvação, mesmo não passando pela nossa, que tem todos os meios. Isso. Mas É isso aí. para que exista todo mundo aqui, não vai obrigatoriamente ter que passar por essa que tem todas? Não, Não. não, não. Não necessariamente, né? Porque aí você está fazendo uma pergunta que envolve mais a perspectiva do como, né? Você quer saber como isso vai se dar. E o grande desafio do ecumenismo é justamente isso, né? É pensar o como. Porque existem diversas maneiras de pensar a unidade.
O como envolve justamente o que a gente chama o hodos, o caminho, né? O percurso. E aí vai de cada, digamos assim, de cada época, conforme as necessidades. O Unitatis de Integração apresentou o caminho. João Paulo II, 30 anos depois, apresentou outro. O Papa Francisco hoje fala de outro. O Papa Francisco já não diz que, em primeiro lugar, tem que estar a oração. Ele fala, inclusive, de ecumenismo. Ele até criou uma expressão nova, que é o ecumenismo dos mártires, né? De que João Paulo II já falava na Autunum Sinti, mas que, de um certo modo, agora com o Papa Francisco se intensificou, porque ele tem dado muita atenção a isso. Não sei se vocês se lembram, por exemplo, se eu não me engano, 2000 não quero ser impreciso com datas, mas talvez 15 ou 16, quando foram feitas várias denúncias de muitos que morriam no mar Mediterrâneo para chegar na ilha de Lesbos, né? De modo clandestino e tal. O que o Papa Francisco fez? Ele tinha acabado de chegar, né, no pontificado, praticamente. Ele simplesmente pegou um avião, e tem uma foto linda nesse sentido, né? Ele foi até lá, à beira do mar, e aí tem a imagem dele no centro e dos dois patriarcas, o patriarca grego e o patriarca ecumênico ao lado, rezando por todos aqueles que haviam perdido a vida na tentativa de atravessar o mar, né? Então, quer dizer, tem a perspectiva da oração? Tem, mas também tem o reconhecimento de que existe algo muito maior que nos une, né? Aquilo que é próprio da humanidade, não necessariamente da instituição igreja, mas da humanidade, né? Então, um ponto de partida precisa ser esse. Mas amanhã eu falo sobre essa perspectiva de comunhão plural, talvez fique mais claro essa coisa dos meios de salvação e tudo mais. Ótimo. Se não tiver claro, vocês falem para a Bia depois no particular, que amanhã eu tento Isso. Você melhorar um pouco manda mais. possíveis dúvidas, melhor, mais formuladas, É, para que a é. gente possa conversar com o padre. Mas acho que para hoje está ótimo, acho que é um start para a gente pensar muito, né? Uhum, Principalmente para ir desconstruindo algo que esteja isso. construído aqui que não está sendo bom. A gente às vezes acha que está sendo bom e não está. Uhum, Acho que isso é o uhum, grande presente que a gente vai levar dessas lives, né, padre? com Até certeza. porque a palavra também que fica muito aqui hoje é esse escândalo, né? Esse escândalo que Jesus tanto pede que a gente não cause. Uhum, Então, uhum, é bom a gente aprender, por isso que a gente fala que é conhecer para amar e para poder estar na vontade de Deus em primeiro lugar, né? Padre, com certeza. olha, eu acho que não como dúvida, mas eu vou trazer só algumas coisas que eu li aqui que eu achei interessante. A Ione disse, né, quando você fala do Espírito Santo, ela fala que o Espírito Santo é muito mais forte, né, do que as divisões. Então, se é dom de Uhum, Deus mesmo e vem do alto, né? Creio, uhum. agora eu confesso, acho que há de acontecer, porque a gente Sim, precisa sim. então rezar para isso, né? Porque é Sim. vontade do céu essa unidade. Sim. Você está falando que sim, está muito claro. A Ione colocou o nome também do documento que o senhor falou, mas eu vou colocar também aqui no corpo da live. A Magda pergunta: quando vamos a um casamento, que na verdade dizem cerimônia ecumênica, né? E lá está um padre e um rabino. Uhum. Como realmente se chama essa cerimônia? Já que não Tá. é ecumênica, Isso então, né? depende depende de onde partiu, né? Porque, por exemplo, para nós católicos existe a possibilidade de celebrar o matrimônio, que a gente chama com disparidade de culto, que é Uhum. justamente na presença do sacerdote e também do líder da outra confissão religiosa. Isso é possível, né? Mas é como eu disse, precisa ver qual é o ponto de partida, né? Porque às vezes também, dependendo da confissão religiosa, isso não é permitido. E aí, às vezes, o padre vai mais como um. Como é que eu vou explicar? Sei lá, como alguém que está ali para dizer uma palavra, talvez em nome da igreja, mas aquilo não tem força de sacramento, entendeu? Entendi. Então depende muito da É, circunstância. mas Não acho que sei vai se que ela quer dizer a palavra, né? Não podemos dizer cerimônia ecumênica. Primeiro, porque nem é ecumenismo, porque é o judeu não, e o, né? é, E o católico. Então, na verdade, acho que é uma, é uma cerimônia interreligiosa. mas matrimônios com disparidade de culto são muito comuns, É, né? né? E, às vezes está o padre, de repente o pastor, enfim, né? O outro líder religioso, isso é comum. Tá? Ok. E vou terminar aqui com uma do Maurício, que ele diz que cristão é estilo de vida. Crer em Jesus. Católico também considera Cristo como Messias, mas
conta com dogmas e doutrinas a serem seguidas. Logo, um católico é cristão, mas nem todo cristão é católico. Isso, perfeito. É isso mesmo. Perfeito. Então tá bom, pessoal. Então agora vocês, se tiverem alguma dúvida, vocês mandam aqui. A gente faz bonitinho para começar amanhã. Isso, A ótimo. Ione diz que o que não podemos é pensar que somos melhores que os outros, né? Uhum. E aqui em Natal, a diva de Natal, ela diz que tem uma igreja sem santos e diz que é uma Uhum. igreja ecumênica. Hoje em dia, isso tem no aeroporto, por exemplo. Quem já fez viagem, mesmo aqui para dentro do país, né, no aeroporto de Guarulhos, se eu não me engano, tem lá a capela, e ela é chamada de capela ecumênica. Porque, de fato, ela não tem imagem de santos, ela procura respeitar, digamos assim, todas as comunidades cristãs, e tá tudo bem, né? O que ela não vai ter, naturalmente, e de novo, né? Já expliquei por quê, ela não vai ter Eucaristia, por exemplo, reserva eucarística, porque nem toda a comunidade cristã entende a Eucaristia como nós entendemos, né? Mas ela pode ser perfeitamente um espaço para que a gente esteja ali para oração, inclusive pode ser um lugar para a gente fazer oração comum, que pede o Concílio Vaticano II, né? Então, A nesse oração do sentido, Pai não há. Nosso, já que todos creem em Jesus, é uma oração que todo mundo reza, padre? Sim. Só que ela tem um acréscimo, né? Que é aquele que a gente reza na missa depois do embolismo. O Pai Nosso, chamado ecumênico, ele termina dizendo assim, né? Mas livrai-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Né? Esse é um Pai Nosso chamado ecumênico. Né? Tá bom. Então tá bom por hoje, pessoal. Vamos continuar pensando aqui. Ah, é no aeroporto, antes que já viu, né? Tá Né? bom. Pessoal, ó, tô vendo que tem perguntas, mas se a gente não terminar agora, a gente vai passar do tempo, que a gente combinou que é o máximo uma hora. Hum, Escrevam, tá bom? Eu vi que a Rosane aqui mandou. Manda para mim no direct, eu vou listar todas as perguntas e amanhã a gente começa. Isso, Tá bom? ótimo. Então Bom, tá bom, padre. Obrigada. E vamos te pedir a sua bênção, então, para encerrar esse momento. queria rezar, vamos rezar uma Ave Maria, né? Concluindo. Talvez não seja muito ecumênico, mas em todo caso, rezemos uma Ave Maria. Desculpe. E eu queria pedir a vocês também uma prece especial pelo nosso bispo emérito, Dom Fernando Legal. Ele está internado já tem alguns dias e essa noite ele precisou ser entubado, né, com uma infecção que já atingiu ali alguns órgãos. Ele tem mais ou menos a idade que Dom Paulo faleceu, 90 e alguma coisa, né? Claro, não estou dizendo que ele vai falecer também, mas para dizer que a idade é um fator que complica um pouco o quadro e tal, né? Então, eu queria rezar também essa Ave Maria por ele e pedir a vocês também que rezassem por ele também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Pessoal, uma boa noite, ó. Boa cabeça funcionando, coração palpitando. Vamos ouvir de novo, que amanhã, com a graça de Deus, a gente está aqui. Padre, muito obrigada, uma boa noite. Até Tchau, amanhã. tchau, pessoal, Tchau, até tchau. amanhã. Tchau.